Dentre muitas regras não escritas de Hollywood, a gente pode tomar como uma verdade que quanto maior o investimento, maior o controle criativo por parte dos executivos. É claro que quando a gente tem um diretor que já se estabeleceu muito bem, essas pessoas acabam sendo exceções. Mas quando é um projeto ali que não tem tanto disso e acaba se provando, ganhando muito dinheiro, e aí o estúdio começa a investir mais, eles também exercem uma participação criativa muito maior, afinal de contas, eles estão botando dinheiro e eles querem se certificar de que aquilo vai se pagar. E no caso de Deadpool 2, é uma sequência que dá pra gente notar essa coisa na prática, porque o primeiro filme, por falta de palavra melhor, ele era um pouco mais autoral, né? Ninguém levava muita fé, o investimento ali foi um pouco mais baixo, e com esse orçamento baixo, a gente teve o Ryan Reynolds e o Tim Miller exercendo mais a veia criativa deles e botando o que eles queriam no filme, fazendo aquela aventura que é um pouco mais intimista, menos super-heróica, né? Tá atuando numa escala menor, mas também fazendo esse filme mais intimista de um personagem que ele não queria necessariamente salvar o mundo e sim cumprir os próprios objetivos. E aí a gente tem Deadpool 2, que é um filme que depois do sucesso do primeiro, ele já teve um investimento bem maior em comparação, mas também algumas mudanças, algumas boas e algumas ruins, mas que a gente consegue notar a diferença nessa experiência quando o estúdio já começa a querer colocar as mãos ali no processo criativo e tentar definir melhor o que vai funcionar ou não para um filme. É claro que não dá pra gente dizer que só por causa disso o filme vai ser bom ou ruim, porque isso pode gerar diversos cenários diferentes, mas no caso do Deadpool 2, é como eu falei, a gente tem realmente uma prova clara de como o processo criativo ele pode ser interferido quando um filme que ele é muito mais autoconsciente de si, mais autoconsciente do escopo que ele pode atuar, ele se transforma em algo um pouco mais megalomaníaco e que quase, né, beira ali a descaracterização do personagem em muitos aspectos. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, já deixa um like e também aproveita para me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Deadpool 2, filme dirigido pelo David Leitch. Após uma perda pessoal, Wade Wilson decide entrar para os X-Men e recuperar o senso de heroísmo. Mas para isso precisa lidar com a ameaça de Cable, interpretado por Josh Brolin, um mutante vindo do futuro que busca evitar a destruição de sua família. A primeira grande mudança que a gente tem em Deadpool 2 é realmente a troca de diretores. O Tim Miller ele era um cara ali que estava atuando talvez um pouco mais para comédia, e a gente sente falta em Deadpool 1 de cenas de ação um pouco mais polidas, né? Apesar das cenas serem legais e combinarem com o humor do personagem, elas não eram grandes cenas de ação, realmente muito marcantes, muito bem filmadas. E aí a gente tem essa troca que é a primeira grande mudança. A entrada do David Leitch, ela traz esse senso de um filme que ele tá trabalhando um pouco mais ali com o trabalho dos dublês, né? O David Leitch, para quem não conhece de nome, ele é o co-diretor de John Wick, que dirigiu junto do Chad Stahelski, que está dirigindo, né? Continuou dirigindo os outros filmes da franquia, enquanto o David Leitch ele foi explorando outros filmes, outros estilos, mas sempre ali bem voltados para ação, seja com mais ou com menos comédia, mas sempre voltados para essa ação que é muito bem coreografada e que sempre valoriza o trabalho dos dublês. E isso aqui é algo muito bem sentido porque em Deadpool 2 a gente tem muitas cenas de ação que elas não são só maiores, mas elas são mais coreografadas, mais detalhadas, e o que valoriza também a presença de outros coadjuvantes, como é o próprio caso do Cable. E aí quando a gente tem o embate desses dois personagens, né, o Cable e o Deadpool, a gente tem cenas que são mais interessantes, que sabem usar ali a câmera lenta pra valorizar realmente esse trabalho, valorizar ali um herói que ele tá basicamente atuando com espadas, com armas, enquanto o Cable ele tem todo um trabalho digital para um braço mecânico. E aí a gente tem momentos que vão valorizar cada um desses detalhes em cenas de ação que vão ganhando um escopo cada vez maior. Em contrapartida, apesar da gente ter uma melhora significativa na cena de ação, Deadpool 2 perde em outros aspectos, começando aí pelo senso de, como eu falei, uma autoralidade, né? Um senso de personalidade, talvez essa palavra se encaixe melhor aqui, que o primeiro tinha. Eu acho que o primeiro filme ele tinha muita personalidade, ele sabia brincar ali com o gênero de super-heróis, o que é algo que Deadpool 2 ele já não consegue fazer tão bem assim, porque tudo que tange ao humor, e o Deadpool, ele é um personagem que, não se engane, ele vai ser mais voltado para o humor. Mas tudo o que a gente tem de piada, tudo o que a gente tem de humor, é basicamente uma repetição do que a gente já tinha visto no primeiro. E aí a gente fica naquele critério, né? De quanto a gente consegue rir da piada repetida. E é claro que isso não é um problema só do Deadpool 2, isso é um problema de comédias no geral, onde a gente tem filmes que ou vão simplesmente repetir as piadas dos anteriores, ou vão tentar fazer coisas novas e às vezes acabam se descaracterizando.
No caso de Deadpool 2, ele tenta ir pelo caminho de repetir algumas piadas e fazer elas serem maiores. Então, se no primeiro a gente tem ali uma cena onde ele desmembra o braço, aqui ele vai ser desmembrado no meio, né? Vai ser partido no meio. Se lá no primeiro ele fala que o orçamento estava apertado para ter outros X-Men, aqui ele vai reclamar da mesma coisa, só que dessa vez a gente tem alguns segundinhos dos outros X-Men. Então tudo que a gente já viu no primeiro, a gente vai receber de novo no segundo, só que de uma forma aumentada ou repetida puramente, o que faz com que esse filme ele tenha esse senso de piada repetida. O que talvez não fosse um grande problema se pelo menos a história ela fosse melhor estabelecida no decorrer da narrativa. Porque enquanto o primeiro filme ele tinha toda essa jornada bem pessoal do Wade Wilson, né, do Deadpool, aqui no segundo a gente já ganha um escopo muito, mas muito mais filme de super-herói padrão, genérico, com salvar o mundo e, sabe, catástrofes e consequências muito grandiosas, com a presença do Cable e também com outros coadjuvantes. Então o primeiro ele vinha numa contracorrente de brincar com a Marvel, de zombar da Marvel e zombar da própria Fox, e o segundo ele já vem abraçando mais essa tendência, né? Eu acho que o segundo filme ele parece muito mais um filme produzido dentro do MCU do que o primeiro. Seja porque o primeiro ele tinha um aspecto um pouco mais de sujo e esse aqui é mais polido, seja porque as cenas de ação são melhores, a gente consegue enxergar um gasto, né, de efeitos digitais e tudo mais no orçamento, mas também pelo fato da narrativa, apesar de continuar muito autoconsciente, ela já trabalhar de formas mais genéricas, ela trabalhar com clichês e não só brincando com esses clichês, mas abraçando boa parte deles, ou como parte da piada, ou como parte da história em si. Então a gente vai ter aquela coisa do protagonista mais super-heróico, o antagonista que é mais um super vilão ali realmente de super-heróis. Inclusive eles têm uma sacada interessante ao trazer o Josh Brolin pro filme, porque pra quem não sabe, o Josh Brolin também interpretou o Thanos nos Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que seriam Vingadores 3 e 4. Então eles trazem esse vilão de Marvel, vilão de super-heróis pro filme, pra brincar com isso. Deadpool claramente vai fazer piadas com isso, vai fazer piadas com Thanos, agora ele faz piadas com a DC também, ele vai estendendo o leque das piadas, né, como que os produtores e o diretor, eles se sentem um pouco mais confortáveis ao fazer piadas com os outros estúdios, ao fazer piadas com mais alvos, mas ao mesmo tempo a história em si, ela parece que por boa parte do filme ela não vai pra lugar nenhum. E se você começa a prestar atenção na duração do filme, a gente consegue notar que a primeira hora de Deadpool 2 parece que é só introduzindo personagens e não tem uma história ali a ser contada. A história realmente ela começa a se fazer entender da segunda metade pra frente, né, da segunda hora do filme. E isso talvez se dê pelo fato da gente ter muitos personagens. Aqui é um filme que a gente tem que introduzir um problema, né, uma questão, um conflito novo para o Wade Wilson, retrabalhar alguns personagens que a gente já tinha visto no primeiro, como a Negasonic, como o Colossus. A gente tem coadjuvantes e a gente tem, claro, os personagens novos. A gente tem a Domino, a gente tem o Cable e a gente tem a X-Force, que gera uma boa piada ali no filme, gera uma piada bem legal, um momento bem divertido, mas que é isso, se resume a um momento, né? Não justifica talvez tanto investimento de tempo, tanto investimento de texto, de roteiro, para um único momento que, legal, a piada é boa, mas fica por isso. E aí a gente vê que a segunda metade de Deadpool, ela começa a se concentrar em outros aspectos, tentando elaborar uma narrativa um pouco mais coesa, mas que vai ficar por isso mesmo, vai ficar pelas cenas de ação, vai ficar pelas piadas repetidas, e aí o filme, no seu decorrer, ele vai perdendo muito daquele charme que Deadpool 1 tinha, né? Aquele charme de ser um filme um pouco mais único, um pouco mais com personalidade. Acho que esse é o ponto. Esse filme, apesar de ele ser maior, dele ter mais grana, dele ter cenas de ação melhores, ele, enquanto personalidade, ele perde muito e ele vai se tornando cada vez mais genérico. Inclusive, quando a gente... Eu, pelo menos, quando eu tento lembrar do filme, assim, depois que eu assisti ele só vai desaparecendo na minha memória. E é porque a gente não tem nada muito marcante, ou as piadas que são marcantes a gente já viu no primeiro de uma forma mais legal, porque tinha um fator surpresa. Nesse segundo, beleza, a gente tem boas cenas de ação, e é isso. Inclusive, esse filme sofre muito, por exemplo, com a ausência de um antagonista. Não que o antagonista do primeiro filme ele fosse tão marcante assim. De fato, ele é mais uma piada também, né? Aquela coisa do vilão britânico. Mas aqui nesse filme, sabe, o antagonista, ele novamente é só um meio
para outras piadas. Ele é só um meio pro Deadpool fazer piada, pro Cable estar ali e justificar a presença dele, né? Ele atua também como antagonista. Mas no geral é um filme que parece desconcertado, parece que eles não tinham exatamente a história que eles queriam contar, mas eles queriam fazer o filme porque precisava, porque tinha dado dinheiro e eles queriam logo fazer a continuação. Então, para Deadpool 2, nota 6. Eu confesso que eu não sou muito fã desse filme, eu achei divertido, é legal de rever, mas não é aquele filme que tem um fator tão legal pra mim quanto outros que eu também, assim, já não gosto tanto, mas que na minha memória eu tenho um carinho, eu gosto de rever porque tem momentos que me pegam mais. Aqui em Deadpool 2, se for pra eu ver ele, eu prefiro assistir de novo o primeiro, porque pelo menos o primeiro eu já tenho esse apego maior. Mas é isso, né? É um trabalho interessante, é um trabalho legal que tem o Ryan Reynolds, é um trabalho que dá continuidade ao primeiro Deadpool, que é muito legal. Esse sim é um filme que eu acho que vale muito a pena indicar, que brinca ali, faz um comentário interessante com o gênero de super-heróis. E é um trabalho do David Leitch, que ele fez um filme que pra mim é muito melhor, talvez o melhor filme que ele fez, que é o Dublê. Esse sim ele consegue trazer ali um senso de ação, de humor, de comédia, mas ele faz isso com um charme próprio, com uma personalidade própria, e pelo menos pra mim funciona muito mais. Mas é isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.